Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Ministério da Saúde informa a reativação do CIOPS item 3.2.4 no CALC. O Ministério da Saúde anunciou que a partir de 14 de novembro de 2025 será reativado o item 3.2.4 do CALC, o Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional. A decisão foi comunicada pela Secretaria Executiva e pelo Fundo Nacional de Saúde, o FNS. Com a mudança, o CALC voltará a verificar a entrega e homologação do Anexo 7, Saúde, parte do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o RREO. A checagem será feita com base nas informações enviadas pelos entes federados ao CIOPS, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Segundo o Ministério, a medida tem como objetivo reforçar a integração entre as áreas de finanças públicas e saúde, promovendo maior transparência e regularidade na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde. A reativação também consolida o CIOPS como ferramenta oficial para comprovar o cumprimento do gasto mínimo em saúde, conforme determina a Lei Complementar nº 141 de 2012. Então, o que muda para os gestores? A partir de 14 de novembro, o CALC passará a consultar automaticamente os dados homologados no CIOPS relativos ao exercício vigente e ao anterior. De acordo com o Ministério da Saúde, caso o ente federado não realize a homologação dos bimestres dentro do prazo, poderá haver bloqueio nas transferências voluntárias de recursos da União. A medida segue o que está previsto na Portaria Interministerial ME/CGU número 414 de 2020 e na Instrução Normativa STN número 8 de 2025. O procedimento reforça a necessidade de regularidade na prestação de informações pelos estados e municípios e busca assegurar o uso transparente e responsável dos recursos públicos destinados à saúde. Para evitar penalidades, recomenda-se que os gestores verifiquem se há pendências no envio dos bimestres de 2024 e 2025, homologuem os dados pendentes diretamente no CIOPS, caso ainda não o tenham feito, confiram o status do envio de seu ente federado nos links específicos, que podem ser conferidos em portalconvênios.com. Se o termo NI não informado aparecer nos bimestres cujo prazo já expirou, significa que há atraso ou ausência de homologação. O CIOPS é o sistema oficial brasileiro que reúne, controla e disponibiliza os dados orçamentários relacionados às finanças em saúde de estados, municípios e Distrito Federal. Ele serve como referência técnica para monitoramento das despesas e receitas em saúde, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária dos entes federados no setor de saúde, a verificação do cumprimento dos dispositivos legais, como os percentuais mínimos de aplicação e a transparência das informações, o suporte para a tomada de decisão e a formulação de políticas públicas com base em dados consolidados e a prestação de contas e a transparência para a sociedade e órgãos de controle. O CIOPS está sob a coordenação da CCIOPS no âmbito do Fundo Nacional de Saúde e da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, o que reforça seu papel estratégico como instrumento de governança e integração do financiamento no âmbito da saúde. STF determina campanha nacional de transparência sobre emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os 3 poderes da República realizem uma ampla campanha publicitária para divulgar informações sobre a execução das emendas parlamentares. A medida busca promover transparência ativa e facilitar o acesso da sociedade aos dados públicos sobre a destinação dos recursos oriundos dessas emendas. A decisão foi tomada no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 854, processo que pôs fim ao chamado orçamento secreto e estabeleceu parâmetros de transparência e rastreabilidade no uso de verbas públicas. As peças da campanha, que serão veiculadas entre dezembro de 2025 e março de 2026, deverão ser elaboradas em linguagem clara e acessível, tanto em emissoras comerciais e públicas quanto na internet.
O conteúdo deve orientar a população sobre como acompanhar a destinação das emendas e denunciar irregularidades, além de ser exibido nos canais oficiais de comunicação do Executivo, Legislativo e Judiciário. De acordo com o ministro Dino, a iniciativa reforça o artigo 37 da Constituição Federal, que exige publicidade de atos e programas governamentais de caráter educativo e informativo e cumpre o princípio da transparência ativa prevista na Lei de Acesso à Informação. Em decisão complementar, o STF determinou que estados do Distrito Federal e municípios adotem um modelo federal de transparência para a execução das emendas parlamentares. A partir do orçamento de 2026, apenas os entes federativos que comprovarem junto aos tribunais de contas o cumprimento das regras constitucionais de transparência e rastreabilidade poderão iniciar a execução orçamentária de suas emendas. Caberá aos tribunais de contas e aos ministérios públicos estaduais fiscalizar o cumprimento das determinações, enquanto órgãos federais como o TCU, a CGU e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos deverão oferecer apoio técnico e capacitação para estados e municípios. A decisão responde a um pedido das organizações Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil, que denunciaram a falta de clareza na divulgação de informações sobre emendas em diversos entes federativos. Segundo dados apresentados pelas entidades, 14 estados não informam o benefício da emenda, 17 não indicam a localidade do gasto, 12 não detalham o histórico de execução e 6 sequer informam o objeto da despesa. Além disso, o estudo Índice de Transparência e Governança Pública Municipal, divulgado neste mês, mostrou que 37% das prefeituras avaliadas não divulgam nenhuma informação sobre emendas recebidas. Para Dino, tais falhas comprometem a legitimidade e a moralidade da execução orçamentária, criando distorções que minam a confiança pública e prejudicam a efetividade dos direitos fundamentais. Durante a audiência pública de acompanhamento das medidas, o ministro Flávio Dino destacou os avanços recentes no controle das emendas federais. Entre eles, a reformulação do Portal da Transparência, que passou a reunir dados completos sobre aprovação e execução de emendas, e a Lei Complementar 210 de 2024, que consolidou novas regras sobre o tema. Outro ponto relevante foi a criação de contas específicas para o pagamento das emendas PIX, substituindo as antigas contas de passagem, mecanismo que dificultava o rastreamento dos recursos. O ministro também reforçou que bancos públicos e órgãos de comunicação, como a Agência Brasil e a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, deverão integrar a campanha de transparência, garantindo ampla divulgação nos canais comerciais e institucionais. 11 cidades brasileiras são finalistas de Prêmio Internacional por Ações Climáticas. 11 cidades brasileiras foram reconhecidas por suas iniciativas no enfrentamento às mudanças climáticas e estão entre as finalistas do Prêmio Líderes Locais 2025, promovido pela Bloomberg Philanthropies em parceria com a C4 Cities. A premiação destaca políticas e programas municipais que transformaram desafios ambientais em soluções práticas e escaláveis nos últimos 3 anos. Os vencedores serão anunciados em novembro no Rio de Janeiro, durante a Cúpula Mundial de Prefeitos, um dos principais eventos internacionais sobre ação climática urbana. Pela primeira vez, cidades filiadas à Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, participam da disputa, o que reforça o protagonismo dos municípios brasileiros na agenda global de sustentabilidade e especialmente no caminho rumo à COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025. Entre os finalistas, há projetos que vão desde a geração de energia limpa até a mobilidade elétrica e o reaproveitamento de resíduos. São exemplos de como as cidades brasileiras estão inovando para reduzir emissões de carbono, proteger comunidades e melhorar a qualidade de vida. Confira as cidades e suas iniciativas. Curitiba, no Paraná, Mais Energia, programa de incentivo ao uso de energias renováveis. Juiz de Fora, Minas Gerais, Transformando Energia, voltado à eficiência energética em equipamentos públicos. Belo Horizonte, Minas Gerais, programa de bicicletas elétricas para alugar. São Paulo, capital, eletrificação da frota de ônibus, uma das maiores da América Latina. Rio de Janeiro, capital, protocolo de calor, voltado à proteção da população em períodos de altas temperaturas. Teresina, no Piauí, recuperação da Lagoa de São Joaquim, com foco em adaptação climática e conservação ambiental.
Fortaleza, no Ceará, microparques urbanos, que ampliam áreas verdes e reduzem ilhas de calor. Barcarena, no Pará, programa de alimentação sustentável, integrando agricultura familiar e segurança alimentar. Abaetetuba, no Pará, complexo de sustentabilidade da cidade, que promove economia circular. Salvador, na Bahia, Recicla Capital, iniciativa de gestão e valorização de resíduos. E Recife, em Pernambuco, Jardins Filtrantes, tecnologia natural para o tratamento de águas pluviais e redução da poluição. O prêmio contempla 6 categorias que representam os grandes desafios das cidades frente à crise climática. Primeiro, transição energética e construções inteligentes, energia limpa e design eficiente. Segundo, transporte limpo e confiável, mobilidade de baixo carbono. Terceiro, infraestruturas mais seguras, obras e sistemas resilientes a eventos climáticos extremos. Quarto, cidades saudáveis, comunidades fortes, bem-estar, qualidade do ar e áreas verdes. Quinto, soluções sustentáveis para resíduos, redução de desperdício e geração de empregos verdes. E sexto, o poder da parceria, cooperação entre cidades e regiões para resultados em escala nacional. Em sua 9ª edição, o Prêmio Líderes Locais celebra projetos ambiciosos, mensuráveis e inspiradores, que estão redefinindo o papel das cidades no enfrentamento da crise climática. Além do reconhecimento internacional, os finalistas ganham uma plataforma global de visibilidade e a oportunidade de compartilhar boas práticas com gestores do mundo todo. Mais do que prêmios, essas iniciativas provam que as soluções para o clima começam nas cidades, onde inovação, gestão pública e participação comunitária se encontram para transformar o futuro. Governo lança editais de 20 bilhões de reais para infraestrutura em educação e saúde. O governo federal anunciou 2 editais de seleção pública que, por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, vão destinar 20 bilhões de reais em financiamentos para projetos nas áreas de educação e saúde. O objetivo é melhorar o acesso da população a serviços públicos de qualidade, com foco em regiões vulneráveis e que enfrentam vazios assistenciais. As inscrições estão abertas até 7 de novembro, exclusivamente pela plataforma TransfereGov. Metade dos recursos será liberada ainda em 2025, fortalecendo a capacidade de estados, municípios e o Distrito Federal de executarem obras e adquirirem equipamentos essenciais. Os financiamentos poderão ser contratados por entes federativos com CAPAG, ou seja, capacidade de pagamento A, B ou C, com juros entre 8,1% e 10,1% ao ano e prazos de pagamento de até 20 anos. Já as operações realizadas por meio de bancos credenciados pelo BNDES terão valor máximo de 50 milhões de reais, com taxas médias entre 11,1% e 13,2%. No setor privado, os juros variam entre 9,6% e 11,6% ao ano, dependendo do prazo de financiamento. As regras do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social vedam o uso dos recursos para despesas como salários, dívidas e impostos não vinculados ao projeto ou ações de comunicação institucional. Na área da educação, os recursos poderão ser aplicados na construção, ampliação e modernização de creches, escolas de educação básica e unidades de tempo integral. Também estão previstas a aquisição de veículos de transporte escolar, mobiliários, equipamentos de cozinha, climatização e infraestrutura tecnológica, incluindo conectividade interna e externa. Os projetos serão geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Além disso, propostas habilitadas no novo PAC Seleções, que ainda não receberam financiamento, poderão participar novamente, tendo uma nova chance de sair do papel. Na saúde, poderão apresentar propostas entidades estaduais, municipais, filantrópicas e organizações sociais que mantenham convênios com o Sistema Único de Saúde. O foco é ampliar a infraestrutura hospitalar, modernizar equipamentos e melhorar o atendimento à população em todas as regiões do país. As ações e projetos aprovados serão acompanhados pelo Ministério da Saúde, que também participará da análise técnica das propostas. As propostas serão analisadas conforme impacto do investimento na ampliação ou melhoria do atendimento no SUS, capacidade de pagamento do proponente, equilíbrio regional, vulnerabilidade socioeconômica da região e haverá prioridade para propostas habilitadas no PAC Seleções 2023 e 2025 e para entidades do programa Agora Tem Especialistas. Tanto na educação quanto na saúde, o processo de seleção seguirá 6 etapas.
Primeiro, inscrição no Transferigov. Segundo, preenchimento da carta consulta e envio da documentação obrigatória. Terceiro, análise técnica e documental pelos ministérios correspondentes. Quarto, seleção pelo Comitê Gestor do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. Quinto, negociação e contratação com o BNDES ou bancos credenciados. E sexto, execução e prestação de contas. Após a aprovação, os projetos seguirão para a contratação e início das obras e serviços com acompanhamento técnico e financeiro. Em portalconvênios.com você acessa anexos importantes como os editais, perguntas frequentes e formulários. Dúvidas quanto às chamadas públicas da educação e da saúde podem ser enviadas por e-mail, respectivamente, para fiis@mec.gov.br e fiis@saude.gov.br. Divulgado o cronograma do segundo ciclo de emendas das Transferências Especiais 2025. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento divulgaram o cronograma para a execução das emendas individuais 2025 na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas PIX, por meio do sistema transferigov.br. A medida cumpre o disposto no artigo 82 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2025, e busca dar transparência ao processo de execução orçamentária das emendas parlamentares. O cronograma divulgado se aplica ao segundo ciclo de 2025, contemplando todas as emendas parlamentares que serão executadas via transferências especiais. O cronograma foi elaborado para garantir a execução obrigatória das emendas individuais impositivas, conforme o parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal. O objetivo é assegurar a efetiva entrega dos bens e serviços resultantes dessas emendas, independentemente de autoria. As regras valem para todas as emendas individuais na modalidade de transferências especiais executadas no Transferigov durante o exercício de 2025. Conforme os planos de trabalho forem sendo aprovados, poderão ser iniciados os procedimentos de empenho das emendas de investimento e de inversão financeira. Já as emendas de custeio dependem da verificação da aplicação mínima de 70% dos recursos em despesas de capital, por autor. Nos casos sem impedimentos técnicos, a Secretaria do Tesouro Nacional dará continuidade ao fluxo processual normal, liberando os recursos conforme a disponibilidade financeira da União. O cronograma não se aplica às transferências com finalidade definida, que seguem prazos específicos divulgados em cronogramas próprios no portal Transferigov. Entre as situações que podem impedir o processamento das transferências estão incompatibilidade do objeto com as metas do plano de trabalho, impossibilidade de superação de óbices dentro do exercício financeiro, atraso ou ausência na apresentação do plano de trabalho, não realização de ajustes solicitados dentro dos prazos, reprovação do plano de trabalho, ausência de indicação de conta bancária específica, erro ou omissão na indicação do objeto ou do beneficiário, descumprimento da aplicação mínima de 70% em despesas de capital, valor inferior ao mínimo exigido para a celebração de convênios e outras razões técnicas devidamente justificadas. Além disso, entes beneficiários estarão impedidos de receber novos recursos se apresentarem omissão no envio de plano de trabalho referente a transferências de anos anteriores e reprovação de plano de trabalho de exercícios anteriores sem devolução integral ou parcial dos valores recebidos. Com o cronograma em vigor, prefeitos, governadores e gestores de convênios devem atentar-se aos prazos e exigências para evitar a perda de recursos. O cumprimento dos prazos de submissão e análise dos planos de trabalho é essencial para garantir o empenho e a liberação dos valores ainda em 2025. O Portal Convênios recomenda que os entes federados verifiquem no Transferigov, a partir de 2 de novembro, se constam na lista de beneficiários, elaborem e enviem o plano de trabalho entre 3 e 7 de novembro, observando todos os requisitos técnicos, acompanhem o processo de análise até 14 de novembro, realizando eventuais correções de forma tempestiva, e monitorem a execução e o empenho a partir de 27 de novembro, conforme a liberação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional. O cumprimento rigoroso dessas etapas é fundamental para que os recursos oriundos das emendas individuais sejam aplicados corretamente e revertidos em obras, equipamentos e serviços públicos de impacto direto à população.
Confira em portalconvênios.com o cronograma completo de execução das transferências especiais do segundo ciclo de 2025, bem como a lista dos municípios com impedimento por não enviar o plano de trabalho dos anos anteriores, 2020 a 2024. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!